polêmica. A primeira delas é o lance envolvendo o meu amigo João Vitor Xavier e meu inimigo, aliás, meu amigo também, Ale Oliveira. Põe na tela o lance em que, João Vitor Xavier, o Caio Jorge apertou intencionalmente a mão lesionada do zagueiro do Atlético, que vinha pro sacrifício após ser cortado na seleção chilena, com a mão fraturada. O Bernard mesmo repudiou ontem após o jogo. João, é da partida, é do calor quente, não foi legal? Sua opinião sobre o ato do Caio Jorge? Não, Thiago, isso não é do jogo, né? E o próprio Caio Jorge sabe que ele errou ontem, ele sabe que ele não estava numa noite feliz, ele teve a humildade de ir às redes sociais pedir desculpas ontem depois do jogo. Esse não foi o único lance infeliz do Caio Jorge, né? Teve esse lance, teve o lance da sequência, quando ele sinaliza de que o jogador do Atlético estava cheirando mal, depois o lance dele com a arbitragem, falando que o Cruzeiro foi roubado. Não foi uma noite feliz do Caio Jorge, e todo mundo passa por uma noite infeliz ou por um dia infeliz. Ele é o grande jogador do Cruzeiro na temporada, o grande artilheiro do Cruzeiro na temporada. Isso não pode ofuscar o brilho da temporada do Caio Jorge, né? A gente não pode aqui transformar o Caio Jorge num vilão por uma noite infeliz. Mas sim, ele estava numa noite infeliz. Não estou dizendo com isso, Thiago, que a arbitragem não tenha sido péssima, e foi. Não estou dizendo com isso que o Caio Jorge não tem motivo para reclamar da arbitragem, e teve. Não estou dizendo com isso que a arbitragem não interferiu no resultado do jogo, porque interferiu em especial no lance capital, que foi o lance do escanteio, que acabou gerando o gol para o Atlético. Então, dito tudo isso, dizendo claramente que a arbitragem foi desastrosa, isso não tira do Caio Jorge a sua infelicidade ontem. Ele não foi bem, ele não foi feliz. Pode pedir música no Fantástico, né? Porque foram 3 na sequência. Ele bate ali de propósito na mão do adversário machucado, né? Isso é desleal, isso não é um comportamento bacana. Depois ele faz um gesto muito infeliz, né? Insinuando ali que o seu colega de trabalho estava fedendo, né? Estava cheirando mal. Isso é um negócio feio, ruim, né? É indelicado, é desrespeitoso com o colega. E encerra com uma atitude que prejudicou o time do Cruzeiro, porque ele foi expulso por essa atitude, e ele prejudica o time do Cruzeiro. Repetindo, apesar da infelicidade do Caio Jorge, que ele mesmo admitiu e pediu desculpas depois do jogo nas redes sociais, no que ele fez muito bem, porque o primeiro passo para a gente corrigir um erro é a gente ter humildade de reconhecer o erro. Apesar disso, Thiago, temos que destacar, foi um desastre a arbitragem do Zanovelli ontem, foi muito mal, foi péssima a arbitragem do Zanovelli. Ele comprometeu o jogo, comprometeu o resultado, atrapalhou a partida do Zanovelli, foi muito mal ontem, e o Cruzeiro tem mais motivos para reclamar, viu, Thiago? Estamos de acordo, João e Alê, que o lance do escanteio, a bola pegou no Dudu, né? Acho que a imagem é bem clara, querer brigar com a imagem, o Dudu passa o pé ali em cima da bola, né, João? Né, Thiago? Hein? Não tem dúvida nenhuma, né, Thiago? A imagem é clara. Tá pra você no YouTube, ó. Ele muda o movimento da bola, Thiago. Ele muda, exatamente. Ele muda a rotação da bola. Quando você vê o lance ali no close, ele muda o giro da bola, então não tem dúvida nenhuma. Agora, tem que se destacar um detalhe. Não é um lance pra VAR interferir, né, Thiago? Exatamente. Isso aí também tem que ser destacado. Agora, coloca a imagem de novo. Cadê o árbitro ali, Ale? Nossa, onde é que ele tá? Ele tá aqui no meio de campo. Quase no meio de campo, né? Ele imaginava que o Cruzeiro poderia dar um chutão, ó, e o Cruzeiro tenta sair jogando. Ele tá muito longe do lance. O erro. Tá explicado. Olha onde é que ele tá. Ele tá no meio de campo. Ele tá muito mal posicionado, ele tá muito longe do lance. E como disse o João, não é pra VAR, mas claramente bateu no Dudu a bola, e por isso a reclamação pertinente do Cruzeiro. Agora o lance do pênalti reclamado pelo Atlético no Hulk. Foi ou não foi pênalti, Ale Oliveira? Ali, a imagem tá aí pra você no YouTube, ó. Bola na linha de fundo, o Hulk coloca na frente, acho que é o Vidalba que dá um carrinho, ele não acerta a bola, mas teve força pra derrubar o Hulk. Foi ou não foi pênalti? E aí, João, pênalti ou não? O Atlético reclamando do lance, o Hulk reclamou bastante no jogo. Foi pênalti ou não, João Vitor? É
É um lance muito difícil, Thiago, eu concordo com isso. O Hulk é um jogador experiente e ele busca o contato, mas eu acho que a gente tem que destacar também o outro lado, que o zagueiro inteligente, ele não dá carrinho dentro da área, né, Thiago? E ele dá o carrinho dentro da área, ele não atinge a bola, há o contato dele com o Hulk. Então, se o Hulk foi malandro, inteligente do ponto de vista prático de deixar o corpo para o contato, faltou também ao zagueiro a malandragem, a experiência de não meter um carrinho dentro da área. O zagueiro, quando dá o carrinho, ele assume o risco. E a regra, ela sempre é pró-atacante, pró-gol, pró-preservar a integridade de quem está em busca do gol. Então, apesar de concordar com a leitura do Alê, de que o Hulk, ele vai deixando o corpo para o contato, eu também acho que tem o outro lado do zagueiro que foi imprudente, metendo um carrinho dentro da área e assumindo esse risco. E houve o contato, Thiago. Eu acho até, viu, João e Alê, que fosse outro jogador, talvez olhariam com mais cuidado. É que o Hulk já tá tão... E não deveria, tá? Não acho que é certo, não é por isso que tem que ser assim. Mas é inegável, já falei outras vezes, o Hulk tá muito marcado também pelo apito. Xavier, primeiro falando de bola, João. Sampaoli e a torcida que esteve ontem na Arena MRV no Seu Nome Seu Bairro, entendendo que o Atlético está evoluindo. Lembrando que, mais uma vez, ele optou por deixar o Hulk no banco de reservas. João Vitor, um abraço. Boa tarde, analista do Rádio Esportes, João Vitor Xavier. Chega mais, João. Um abraço, Thiago Reis, um abraço, rapaziada do Rádio Esportes, e eu concordo com o Sampaoli. É claro, Thiago, que quando a gente fala isso, a gente tem que levar em conta que o Atlético é um time em evolução e que um time em evolução vai ter altos e baixos, né? Eu falei naquele jogo contra o Juventude que eu vi o Atlético um pouco melhor, depois o Atlético foi lá e tomou 3 no lombo do Fluminense. Eu vi o Atlético no jogo contra o Cruzeiro ontem, um time melhor do que o time que vinha jogando com o Cuca. Daquilo que o Cuca não conseguiu fazer com o Atlético nessa temporada. Agora, isso significa que o Atlético está pronto? Não. Isso significa que nas próximas rodadas aí o Atlético está livre de tomar outro atropelo? Não. Por um motivo simples, Thiago, porque o time do Atlético é um time ainda instável, é um time em evolução e é um time frágil do ponto de vista técnico e emocional por um trabalho muito ruim que foi feito ao longo do ano. O Sampaoli, e aí estamos chegando nos últimos meses do ano, né? No último trimestre do ano, é que ele começa a tentar construir uma cara de time pro Atlético. Ontem o Atlético foi melhor do que o Cruzeiro no jogo, jogou melhor do que o Cruzeiro. Primeiro tempo, praticamente só o Atlético jogou, Thiago. E no segundo tempo, claro, né, que com o benefício de ter jogado com um jogador a mais, o Atlético criou a maior parte das oportunidades. O Atlético foi melhor no segundo tempo, mas o segundo tempo vale relativizar pelo fato do Cruzeiro ter jogado, logo depois do gol ali, ter jogado o segundo tempo praticamente todo com um jogador a menos o time do Cruzeiro. Agora, Thiago, vejo um time um pouco mais intenso, vejo alguns jogadores importantes sendo recuperados. O Dudu ontem fez uma boa partida, o Bernard ontem, aliás, o Bernard já vem de algum tempo jogando bem, né, Thiago? Vamos falar de uma maneira geral do Bernard. E aí a gente vai vendo também uma mudança do Sampaoli no jeito de jogar do Atlético, né? Um time que busca mais intensidade, um time que agride mais o seu adversário, mas com um problema grave de sempre. É um time que tem uma dificuldade enorme, gigantesca, para transformar em alguns momentos volume de jogo, pressão, domínio em gol. O Atlético tem um problema sério em fazer gols. As apostas do Atlético para o ano, de homens para definir, essas apostas não deram certo. O Rony não deu certo, é uma grande decepção para o Atlético. E aí também tem que levar em conta, o Galo foi lá e contratou o artilheiro da Libertadores do ano passado. Também não deu certo. Então, Thiago,
É um time que começa a criar mais, que começa a ter mais volume, que começa a ter um pouco mais de intensidade, muito longe ainda de ser o Atlético que o torcedor merece, que o Atlético precisa ser, muito longe. É um time de altos e baixos, é um time que pode tropeçar já no próximo jogo, mas é inegável, é um time melhor do que o time que o Cuca deixou, apesar de conviver com o velho problema do time do Cuca. É um time que não sabe fazer gol. O Atlético, Thiago, não sabe fazer gols. Tanto o Júnior quanto o Rony estão perdidos na temporada. Um ano perdido para os dois, para o Júnior Santos e para o Rony. Os dois jogadores que o Atlético investiu uma fortuna não conseguem resolver o problema de gol do Atlético na temporada. Boa, João.